Você está no gabinete pastoral e essa é uma conversa de gabinete. Espero que seja proveitosa para a sua vida. A grande maioria das pessoas que vêm ao gabinete, elas vêm com grandes dificuldades em todas as áreas da vida, mas a principal delas é como resolver as questões internas. E geralmente vem buscando terapia. Uma das coisas que eu tenho ensinado é sobre oração, porque nenhum psicólogo, psicanalista, psiquiatra pode trabalhar ou pode indicar uma terapia, se é que assim podemos chamar, tão completa como a oração. Deixa eu te explicar. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, versículo 1, o evangelista diz assim: estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Fato é que esse texto tem muito a ver, é um texto correlato com Mateus capítulo 6, quando dentro do Sermão do Monte, Jesus ensina os seus discípulos a orar. E quando Jesus vai ensinar a orar, ele dá para nós alguns requisitos. Mas fato é que tem algumas coisas que a gente precisa se atentar a orar. Porque a oração, ela não é um monólogo, mas um diálogo. Logo, se é um diálogo, alguém tem que falar, o outro tem que entender, e aí ocorre a conversa entre os dois. O problema é que Deus sempre irá nos entender, embora nós dificilmente iremos entender Deus, porque Ele é Deus soberano, eterno, enfim, Ele é o Criador, sustentador de todo o universo. Dito isso, para início de conversa, Jesus dá uma diretriz antes dele ensinar sobre como orar lá no Sermão do Monte. Ele diz assim: quando vocês forem orar, entre para o teu quarto, fecha a porta. E aqui eu quero te ensinar um segredinho. A grande maioria de nós, quando entra para o quarto e fecha a porta, geralmente tem um espelho no quarto e nós não temos dificuldade de ficarmos nus em frente ao espelho. E o espelho, por sua vez, ele não tem medo das nossas mazelas ou dos nossos defeitos, pelo contrário, ele os aponta. E aí, à medida que o espelho vai dizendo: olha, seu cabelo está desarrumado, você vai lá e arruma o cabelo. Olha, você precisa fazer uma sobrancelha, você vai lá e faz uma sobrancelha. O espelho vai dizendo: olha, você está meio gordo, você vai lá e faz um regime, vai para a academia, faz um exercício, enfim, você se cuida. E gosto de alguns teólogos, pastores, como por exemplo Hernando Dias Lopes, porque ele usa isso e faz um paralelo, faz uma comparação dizendo o seguinte, e eu também concordo com ele, que o espelho é como se fosse o Espírito Santo. E quando nós nos deparamos dentro do quarto com o Espírito Santo, de frente desse espelho, esse espelho começa a apontar em nós onde nós necessitamos de mudança. Logo, a oração deveria ser nós trancarmos a porta do quarto, entrarmos para dentro do quarto, nos dobrarmos diante do Espírito Santo de Deus e dizer assim: e aí? Onde eu preciso mudar? Só que esse espelho, ele não funciona no escuro, nem o espelho no escuro e nada é a mesma coisa que nada. Logo, nós deveríamos colocar luz nesse ambiente. E o salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ninguém deveria orar sem antes ler a Bíblia. Fato é que nós dizemos que oramos, mas na maioria das vezes temos uma vida de oração frustrada, porque raramente nós buscamos a Deus através da palavra. Por sua vez, para que a oração de fato seja um diálogo, nós deveríamos estudar sistematicamente a Bíblia, ir até ela como fonte que irá mostrar quem de fato nós somos. Tendo feito isso, nós orarmos a Deus baseado exatamente naquilo que a Bíblia nos diz. Aí, nós não teríamos uma vida de oração tão frustrada e muitas das feridas que temos dentro de nós, muitos dos dilemas que temos dentro de nós seriam resolvidos. Por isso, recomendo fortemente a oração como a terapia mais completa que o ser humano pôde experimentar ou algum dia poderá experimentar, porque ela trata não só do corpo físico, do psicológico, mas também do espiritual. Oração é um diálogo com Deus, nunca deveria ser um monólogo. Que Deus te abençoe.